eu coloquei ali compreensão. Um dos objetivos do estudo da sinalética é ampliar a compreensão e expandir os elos da comunicação interdimensional ou da paracomunicação, a fim de perceber a para-realidade, a manifestação de consciências das energias das dimensões extrafísicas. Então, nós vamos dizer que, por exemplo, cada palavra que eu uso aqui, cada intenção que eu tenho ao falar com vocês, eu estou evocando extrafisicamente e energeticamente um padrão de um para-público, de uma para-audiência, né, que tem interesse nesse assunto. Então, por isso que a gente sabe do valor, né, da escolha das palavras. E quando nós estamos falando de uma ciência, né, que é a conscienciologia, nós sabemos que toda ciência tem seus neologismos. Então, é importante a gente usar esses neologismos, que eles podem funcionar até como senhas de acesso aos intermissivistas, que são aquelas consciências que tiveram uma programação extrafísica, um curso antes de ressomar, antes de nascer, e hoje estão aqui. Então, nós precisamos nos reconectar com essas pessoas, assim como nós nos conectamos com a conscienciologia, através dessas senhas, né? Eu, quando conheci a conscienciologia, e escutava os neologismos, aquilo para mim soava muito familiar, né? Então, é isso que a gente quer trazer para as pessoas, né? E a sinalética é considerada uma paratécnica de comunicação interdimensional, ou seja, aqueles sinais que a gente tem no corpo físico, normalmente, que estão relacionados às energias, que muitas vezes a pessoa, ela sente algum arrepio, ela, por exemplo, ela vê uma matéria na televisão, ela vê uma notícia, e ela fala, nossa, eu fiquei toda arrepiada. O que é esse arrepiado? O que essa pessoa sentiu? Muitas vezes é um banho energético, muitas vezes é uma repercussão energética, e que normalmente essa repercussão energética, quando ela é mais densa, ela vai ser comunicada através de sensações físicas e fisiológicas. Daí o nosso estudo muito detalhado, né, das sensações e do registro desses sinais no corpo físico, no soma, né, como nós falamos, e no holossoma como um todo, que é o corpo energético, o psicossoma, o corpo das emoções, do mental soma. Então, esse é um estudo complexo, mas que a gente, aos poucos, vai saber detectar, né, quando que uma pessoa, por exemplo, está falando uma verdade ou quando ela está falando uma mentira. Às vezes, aquilo vai ressoar ou vai repercutir energeticamente na nossa psicosfera ou no nosso campo energético. Então, é por aí que a gente vai começar a entender melhor, né, a questão da importância da sinalética, né? Então, por exemplo, a questão que a gente traz aqui, que é da comunicação interdimensional, é o ato ou efeito de as consciências, conscientes ou consciex, se comunicarem na dimensão física e outras dimensões, ou seja, na dimensão energossomática, na dimensão extrafísica e na dimensão mental somática. Então, essa comunicação interdimensional significa que eu estou aqui nessa dimensão física com esse veículo físico, mas eu possuo outros veículos de manifestação e eu sei que existem outras dimensões que eu também posso me comunicar. Uma delas, por exemplo, é chamada de dimensão extrafísica, que é o estudo que nós fazemos quando a gente estuda a projeciologia, ou a ciência que estuda a saída fora do corpo, a experiência fora do corpo. Então, quando eu saio, né, quando eu deito para dormir e saio do meu corpo, eu estou me comunicando com essa outra dimensão, só que de modo direto. Então, eu saio com o veículo e vou perceber na prática que eu tenho outros veículos de manifestação e que eu estou me comunicando. E para nós aqui, quando a gente fala nos nossos diálogos, né, e nas nossas autoexposições, nós estamos com os nossos 4 veículos ao mesmo tempo. Só que quem tem o parapsiquismo, normalmente vai ter um pouco mais de facilidade de fazer o que nós chamamos de descoincidência. Ou seja, ela trabalhando com energia, ela fortalecendo o seu campo energético, ela meio que desconecta ou desprega os veículos de manifestação. Então, eu estou aqui com o soma, com o corpo físico, conforme eu vou ampliando, avolumando as minhas energias, eu começo a exteriorizar mais o meu energossoma, que é um corpo energético. E, ao mesmo tempo, eu também posso começar a perceber mais as minhas emoções e o meu psicossoma, que é um veículo extrafísico, é um veículo que tem capacidades de parapercepções muito mais avançadas e também de percepção de fenômenos. E, ao mesmo tempo, eu estou aqui usando a minha lógica e a paralógica a partir do meu mental soma, que é um veículo da minha manifestação mais direta, da manifestação mais direta da consciência. Então, a partir daí, eu começo a perceber
que quando eu faço uma exposição midiática, quando eu faço uma exposição, uma interlocução, eu estou, na verdade, potencializando todos esses veículos e, ao mesmo tempo, também eu posso ter as percepções de sinais energéticos e parapsíquicos da minha atuação. É como se fosse um retorno, né? Não tem aquele negócio lá da TV, a Lúcia daqui a pouco vai falar um pouco, né, dessas paratecnologias e tecnologias. Quem trabalha na mídia usa lá uma TV, usa um ponto, né? Que é o retorno para. Muitas vezes ela fala uma coisa, aí o diretor da TV fala: não, olha, isso aí não caiu muito bem, fala de modo diferente. Nós aqui não temos um ponto físico, nós temos um ponto extrafísico. O que significa? Que a gente tem uma percepção da nossa atuação no retorno das nossas energias. Conforme eu vou falando para vocês, eu percebo também esse retorno na medida que eu fico mais lúcida quanto a isso. É possível a pessoa falar, às vezes, horas e horas, sem prestar atenção nisso. Mas o que nós estamos propondo aqui é que a pessoa faça essa percepção, não só na mídia, mas no seu dia a dia, com as interlocuções com as pessoas, nos diálogos, para ela poder verificar assim, o efeito, né, da sua fala nas pessoas e nos ambientes. E muitas vezes ela até está falando de um modo, às vezes, agressivo, ou de um modo que ela não percebeu, e aquilo vai refletir nas pessoas. Agora, o mais sério que a gente coloca aqui é a questão da intencionalidade, né? Então, existe um processo que até vou passar para vocês aqui, que é a questão de você se expor com uma intenção específica, né? Eu escrevi algumas pensatas aqui que estão lá na página 8, eu vou falar de uma delas que acho que vale a pena, depois a gente pode até aprofundar, tá? E se eu estiver passando do horário aí, Nelly, você me dá um toque aí, né? Então, por exemplo, aqui, eu vou começar aqui com essa primeira pensata, né? Para a audiência. Há diferenças significativas entre sinalética da audiência e da para-audiência. Isso se dá a partir do mapeamento dos sinais energéticos e parapsíquicos da interação com as consins e consciex, ou seja, consciências intrafísicas e consciências extrafísicas. A primeira, ou a consim, possui 4 veículos de manifestação, que é o que nós estamos tendo agora aqui, a saber, o soma, energossoma, psicossoma e mental soma. Já a segunda, a consciência extrafísica, possui 2 veículos de manifestação, o psicossoma e o mental soma. Não raro ocorre de muitas consciências extrafísicas ainda possuírem um energossoma, ainda não descartado no processo da segunda, quando eles dessomam ou quando eles morrem, né? Saibamos identificar as diferenças, atendamos a para-audiência. Então, existe também, além do público que nós estamos tendo aqui, dos telecalipianos, né? Não sei como é que a gente chama aqui, depois a André até pode falar para a gente, existe também um público extrafísico que se afiniza com as ideias que nós estamos falando. E é interessante a gente começar a mapear e perceber na psicosfera de cada um de vocês, né? Eu, por exemplo, já mapeei os sinais que eu tenho da presença ou das conexões extrafísicas com essas consciências, né? Então, às vezes eu tenho um zumbido no ouvido, às vezes eu tenho uma percepção energética, às vezes uma pontada, às vezes um estalo na cabeça. Então, depende da situação, eu vou perceber mais ou menos. Aí tem uma outra pensata que eu achei interessante aqui passar para vocês, que é o seguinte: TARES. O maior objetivo de difundir a informação ao maior número de pessoas ainda não é a TARES. Então, não tem a ver com quantidade. A TARES visa difundir a informação de maior esclarecimento para as consciências lúcidas e abertas a fazer mudanças evolutivas. Então, esse é o nosso objetivo. Quando nós estamos aqui falando com essa intenção, né, de evolutiva, que a pessoa comece a prestar atenção no que ela está fazendo hoje, faça uma avaliação e veja o que ela pode melhorar evolutivamente. E nós estamos trazendo essa questão do parapsiquismo, que é vamos dizer assim, a especialidade, né, que eu tenho aqui para vocês, que é ampliar tudo que você faz a partir dessas parapercepções. Existe a sinalética energoinformacional, já estou terminando essa pensata, ou seja, o mapeamento do conjunto de sinais energéticos e parapsíquicos das informações percebidas. Então, saibamos também diferenciar informações. E nem toda informação esclarece. Daí começa a vir a nossa percepção dos sinais que nós estamos recebendo a partir dessas informações.